Já estamos ao vivo, tá? Oi. Quando vocês quiserem. Ângelo, boa noite. Boa noite. Quer fazer uma abertura para a reunião? Podemos, posso sim. Bom, gente, boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos. Em nome da OAB Seccional do Rio de Janeiro, da OAB da Barra da Tijuca, da nossa Comissão de Direito Médico e da Saúde aqui da OAB da Barra da Tijuca. Eu sou Ângelo Fontes, vice-presidente da comissão. A Melissa Areal está aqui também no nosso Zoom. Espera aí que acho que está tendo uma... Desculpa, gente, é porque o YouTube estava dando retorno aqui. Uhum. Em nome da nossa comissão, mais uma vez, a gente tem o prazer de apresentar mais uma reunião, mais um bate-papo sobre direito médico, com tantas inovações que a gente está tendo durante esse período aí de pandemia, muita novidade, muitas RNs, muita legislação, e a gente tem um grupo de estudos bastante diversificado que busca trazer sempre as novidades, tudo que tem de mais contemporâneo no direito médico e da saúde em todas as áreas, né? E hoje, 3 membros da nossa comissão têm como tema o marketing na medicina e o código de ética, né? A doutora Gabriela Caminha, a doutora Rayane Maia e a doutora Priscila. Então, eu não sei qual das 3 vai iniciar, mas passo a palavra à doutora Gabriela para que ela dê início ao tema, e a gente vai trazendo todas as perguntas que vocês fizerem, podem fazer pelo YouTube ou pelo Zoom, aqueles que tiverem aqui na sala, e a gente, de acordo com o andamento do nosso bate-papo, a gente pode fazer no curso do bate-papo ou só no final, mas é importante que façam as perguntas de vocês. Melissa, boa noite. Doutora Gabriela, à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite, colegas. Era eu mesmo que ia começar a reunião, você acertou. A ideia de trazer esse tema foi até da Priscila, que vai expor junto comigo e com a doutora Rayane, né, a doutora Priscila Brichet. E foi uma ideia porque esse uso das redes sociais para poder fazer a publicidade já estava, né, para poder fazer negócios em geral, já estava bastante difundido, já tinha um tempo. Mas com a pandemia, isso se intensificou de uma maneira assim, absurda. E isso é muito positivo, né? Porque possibilita que pequenas clínicas tenham a mesma oportunidade do que médias, grandes. Fica todo mundo com a mesma possibilidade de atingir o público-alvo. E isso é muito legal. É diferente da época que você precisava pagar uma publicidade na televisão ou em revista. Hoje você tem muito mais acesso ao público-alvo e as pessoas também conseguem encontrar informação de uma maneira mais... Deixa eu ocultar o chat, senão vou me distrair. De uma maneira um pouco mais direta, né? Um pouco mais completa. O marketing na área médica tradicionalmente não é bem visto, porque tem aquela questão de, poxa, eu vou tratar é um paciente ou é um cliente, né? Mas é muito importante dizer que o médico precisa se adaptar a essa nova realidade, porque a concorrência está cada vez mais... a concorrência está cada vez maior e
você encarar a medicina, não encarar a medicina como um negócio, porque isso pode ser visto pejorativamente, né? Mas você conseguir enxergar que é importante você encarar como uma empresa também, assim, além do atendimento e etc., não é ruim, né? Que não precisa ser de uma maneira fria. Você pode continuar ter um atendimento preocupado, humanístico e caloroso, não é antagônico, né? Você precisa ter um equilíbrio entre o dinheiro e a moral. E é muito isso que a gente vai tratar, né, hoje. O que é proibido pelo Código de Ética Médica, o que é permitido pela resolução também de publicidade, né, pelo Manual de Publicidade, e como fazer isso de forma ética. Porque não é proibido, né? O CFM não veda o marketing. Ele só veda que seja feita de forma sensacionalista para autopromoção do médico ou a concorrência desleal, porque ele objetiva proteger a saúde e a população. Também é uma proteção para o médico. Tem muita gente que acha que isso é uma limitação e etc., mas, na verdade, é só uma maneira de fazer isso mantendo os princípios mesmo de cuidado com o paciente e até com os próprios colegas. Então, isso não é tão negativo, né? O termo o termo marqueteiro, por si só, é pejorativo em qualquer área, até para os profissionais de comunicação, né, de marketing, não gostam de ser chamados de marqueteiro, porque isso associa a uma mentira, a uma maneira de você manipular as informações. Mas o marketing, quando é bem feito, ele serve para agregar valor, tanto ao produto quanto ao serviço. Então, a gente vai falar em breve, eu não vou entrar aqui muito em detalhes agora para não pegar a fala das colegas, mas a gente tem algumas maneiras de fazer esse marketing de uma maneira bem mais eficaz do que só ficar tentando fazer o caráter comercial, né? Porque o Código de Ética Médica, o CFM, ele veda o mercantilismo, né? Que a medicina seja exercida como um comércio. E aí, se elas vão explicar o que não pode, o que a gente vai fazer, e depois eu dou mais uma pincelada de novo. É isso. Com a palavra, a doutora Rayane. Oi, pessoal. Boa noite a todos, né? Eu vou falar um pouquinho agora do que é vedado, né? Então, a gente vai começar a falar sobre as vedações, vou falar algumas das principais vedações, e depois a Priscila vai falar sobre, então, como, né, fazer essa publicidade, o que é permitido. E, ao final, a Gabriela vai falar sobre os aspectos legais mesmo, né? Toda a legislação aplicável, os artigos relacionados ao que a gente está debatendo aqui. Então, primeiro de tudo, trazendo, né, a resolução principal, né, que fala sobre publicidade médica, seria a 1974 de 2011, né, e a gente já tem o Manual de Publicidade Médica. Os objetivos, como a própria Gabriela falou, seria estabelecer a ética, delimitar, né, mais o marketing médico, como fazê-lo, de forma até de proteger o médico, e não só criando limitações. Os médicos discutem muito isso, mas a intenção maior, como a gente vai ver aqui, é até também de proteger o próprio médico e não de restringir somente a publicidade ou a atuação. E existem muitas estratégias, né, possíveis de publicidade médica, fora daquele famoso antes e depois, né, que alguns pensam ser a única estratégia. E o que seria publicidade, né? Só entrando um pouquinho na parte da Gabriela, não sei se ela colocou, mas para a gente começar, o artigo 1º, ele entende como publicidade qualquer tipo de anúncio, propaganda, a comunicação ao público, né? Por qualquer meio de comunicação, de divulgação da atividade profissional, né? Então, a participação, a anuência do médico em qualquer meio de divulgação já seria essa publicidade. E já entrando no que não poderia ser feito, né, do que é vedado, a primeira questão é a necessidade de uma responsabilidade pelo conteúdo. Então, em toda publicação do médico, ele precisa ser identificado, né? É necessário alguns dados, como, por exemplo, o registro do médico e sua especialidade. Então, uma publicação onde não tenha esses dados, ela é considerada vedada de acordo com o Código de Ética Médica, né?
Uma especialização, por exemplo, que ainda não foi concluída, ou que o médico não tenha registro realmente daquela especialização, ela não pode ser divulgada. Isso não quer dizer que o médico só pode atuar em uma determinada área se ele tiver aquela especialização, porque o médico pode trabalhar em qualquer área, tá? A Lei 3.269 de 57, ela permite ao médico trabalhar em qualquer área da medicina, mas isso não pode ser divulgado. Por exemplo, o médico não pode se divulgar como neurologista se ele não tem o RQE. Então, esse que é o cuidado, né? Para anunciar uma especialidade, ele precisa ter o título e mencionar o registro daquela especialidade. Então, uma publicidade que não conste o nome do profissional, a especialidade ou a área de atuação registradas na inscrição no CRM, ela é vedada, tá? Da mesma forma, por exemplo, um perfil de uma clínica, né, de uma pessoa jurídica, é preciso constar ali na biografia e nos próprios posts, isso eu estou me referindo, né, ao Instagram, o nome do responsável técnico e o número de inscrição no CRM, tá? Então, é preciso também ter um cuidado com isso quando se trata de pessoa jurídica. Uma outra vedação, que a gente às vezes vê isso na prática, é a divulgação, por exemplo, como o melhor em determinado serviço, ou que ele tem a melhor aparelhagem, uma aparelhagem única, utiliza uma técnica exclusiva. Isso atribui, né, tem características de atribuição de uma capacidade privilegiada, o que também é vedado, tá? É muito comum a gente ver no Instagram, às vezes, o médico postando sobre uma aparelhagem. Isso, o médico precisa ter um certo cuidado com isso e com as expressões que ele vai utilizar, como, por exemplo, que ele é o melhor, que ele é o único que oferece determinada técnica, que ele é o único que tem aquele aparelho, tá? Para não ficar dentro dessa vedação. Sobre a teleconsulta também, né, que a gente está usando muito hoje, é possível anunciar que ele está realizando a teleconsulta, mas precisa ter um cuidado com a forma que ele vai anunciar essa teleconsulta. Como, por exemplo, eu sou o único psicólogo que realiza telemedicina no Rio de Janeiro. Então, isso também seria considerado vedado. Além disso, existe uma vedação da publicação de imagens ou de áudios que caracterizem a autopromoção ou sensacionalismo. Isso é o principal, né? Essa característica de sensacionalismo, de autopromoção. Então, por exemplo, quando um médico oferece serviço ou procedimento gratuito para um famoso, né, para um paciente famoso, e aí esse intuito seria que aquele paciente, que aquele famoso, começasse a fazer divulgação dos seus serviços, replicando áudios, replicando imagens. Isso também é vedado, tá? Divulgação de valores de procedimentos, modalidade de pagamentos, muito sensacionalismo, como, por exemplo, Botox Day, e isso seria também a característica de descontos específicos, né? Isso é vedado por caracterizar também a concorrência desleal. Imagina, né, uma galeria de médicos e aqui ele fala procedimentos a R$80, procedimentos a R$50, cada um seria, né, uma concorrência desleal. Isso também é aplicável na internet. Então, quando você trata-se de um meio público, onde é muito amplo, né, a visibilidade é muito grande, tem que ter um certo cuidado também, maior ainda, com relação a essas autopromoções, né? Fotos também com marcas de produtos, né? Então, se a gente vê muito, né, o médico ali com aquele produto, com aquelas várias caixas de produtos de preenchedores, por exemplo, enfatizando muito a marca ou determinado equipamento, reforçando a marca do material. Isso já também é considerado vedado, tá? Não tem necessidade de mostrar a marca do material ou a marca do aparelho, por exemplo, um peeling com laser. Você pode mostrar como é que é realizado aquele peeling, mas sem dar ênfase à marca ou ao produto, né? Elogios também, quando você, né, começa a permitir, uma coisa um paciente te elogiar, isso óbvio que é uma forma de publicidade ótima para o médico e permitida, mas quando isso começa a se tornar reiterado, a mesma pessoa, o mesmo paciente, elogiando de forma demasiada, essa insistência pode notar um interesse por trás, né? E isso seria considerado uma publicidade por terceiro, o que é vedado também. Operações em lives, por mais que isso
pareça, né, um pouco assustador aqui no Brasil, em outros países isso é permitido, mas aqui no Brasil tem alguns médicos que fazem uma live, por exemplo, ao vivo de uma cirurgia. Isso não é permitido, tá? É uma exposição muito grande do paciente, a gente tem que, né, ter esse sigilo, essa preocupação com o paciente, então isso não é permitido. E aí eu entro no famoso também antes e depois, né? Que isso foi alvo, inclusive, de grande discussão recentemente, né, um tempinho atrás, onde foi concedida, inclusive, uma liminar para que uma médica publicasse, né, um antes e depois, mas depois essa sentença foi reformada e o tribunal confirmou o entendimento de que o CFM é o órgão responsável e competente para estabelecer os limites, né, de publicidade médica. Esse processo, inclusive, ainda está em andamento, passível de recurso para os tribunais superiores, mas até o momento segue vedada, né, a possibilidade desse tipo de publicidade para os médicos. E o maior risco desse tipo de publicidade, ao meu ver, é que a oferta vincula mais que o contrato, né? Então, um grande exemplo disso seria aqueles encartes de mercado com valor errôneo, que ele obrigaria o mercado a vender o produto pelo valor divulgado. Então, comparando isso com essa grande exposição de antes e depois por parte dos médicos nas redes sociais dos pacientes, a partir do momento que um médico posta determinado resultado, ele pode acabar se comprometendo com aquele resultado, né? Passando a ser uma obrigação que, por regra geral, seria subjetiva, para uma obrigação de resultado com aquele resultado que ele expõe, né? Porque o paciente ele vai para a clínica com uma expectativa muito alta, muito grande, baseada naquelas imagens que o médico está publicando nas redes sociais. Então, corre-se o risco realmente de uma objetivação da responsabilidade médica. Inclusive, a própria ministra Nancy entendeu, né, que esse tipo de publicidade ela se transforma realmente em responsabilidade objetiva do médico e que, além disso, o médico se enquadraria também como publicidade enganosa, inclusive, né, uma vez que ele está ofertando um tipo de informação de forma genérica, né, de imagens genéricas, o que não pode ser aplicável a qualquer paciente, até porque cada um tem, né, seu próprio resultado, tem as reações do organismo de cada um, então o resultado nunca vai ser igual de um paciente para o outro. Então, ele assumiria esse risco, o que é muito negativo para o médico, né? Então, é necessário realmente um cuidado na divulgação, né, nesse tipo de divulgação que cria uma expectativa muito grande do paciente. Isso, né, tem sido causas de maior número de processos, né, no judiciário. O direito à intimidade do paciente precisa ser preservado. Com a LGPD, a tendência disso é que tenha um cuidado ainda maior, né, para se proteger até os dados do paciente, que dirá a sua imagem. E as informações médicas são sigilosas, né? Então, é preciso ter uma certa responsabilidade com esse tipo de publicidade. Muitas vezes o médico contrata, às vezes, uma agência de publicidade que não tem esse conhecimento grande acerca do Código de Ética Médica, o que pode ser um perigo mesmo para a clínica ou para o médico. Então, realmente preciso ter um cuidado com essa informação que está sendo divulgada, com as imagens, né? Uma maior responsabilidade realmente, e até demonstrar um pouco dos riscos, né? A gente vê muita publicidade só falando que tudo, como se tudo fossem flores, né? Mas quase nenhuma mostrando como o paciente, como um procedimento quais os riscos que ele tem, quais os benefícios, para que o paciente tenha a livre escolha realmente, se ele quer ou não realizar aquele tipo de tratamento, procedimento. Então, a preocupação com a transparência e com uma publicidade ética, ela deve ser sempre preservada, né? Acho que eu falei a maioria das vedações, se tiver mais alguma outra eu pontuo, para não me estender muito, mas eu passo a palavra agora para a Priscila para falar, então, como fazer uma publicidade médica passando por cima dessas vedações. Olá, boa noite a todos os participantes. A gente fica meio assim, né? A gente vê tanta proibição que o médico, eu já escutei por várias vezes o médico falar, poxa, mas a gente quase não tem nada permitido, a maioria das coisas que a gente vê é tudo proibido, e realmente a gente vai ler o Código de Ética, tem muito mais vedações do que permissões, né? Mas é possível, sim, estabelecer estratégias de marketing, tanto marketing digital, como o marketing físico, né, que já é pouco utilizado, mas ainda é utilizado por muitos médicos,
sem ferir o código de ética e fazer uma divulgação do trabalho de maneira séria, por exemplo, através de sites, através de blogs, é possível, é permitido pelo Conselho de Medicina, através de produção de conteúdo, alguns ainda utilizam panfletos, mas não panfletos comerciais, e sim panfletos informativos, né, com outro caráter, com um outro foco. Né? Então, por exemplo, quando o médico constrói sites otimizados, aonde ele traz ali algum conteúdo pincelado, aonde ele traz uma facilidade para o paciente no que diz respeito ao agendamento de consulta, de exame, a informações de contato dele. Isso é um marketing também. Opção de rede social. A maioria dos médicos, não só na área de cirurgia plástica, mas na área de ginecologia e muitas outras áreas, já se voltaram, já aceitaram, né, a utilização da rede social, porque todo mundo, né, isso é notório, todo mundo sabe que a maioria dos pacientes hoje, quando tem qualquer interesse em buscar uma especialidade médica, o primeiro lugar que ele vai é na internet. Então, ele vai buscar no Google, ele vai buscar no Instagram, ele vai buscar referência, ele vai buscar uma série de informações a respeito daquela especialidade ou daquele médico através da internet. Então, o médico precisa estar lá, mas precisa saber como se colocar, como se mostrar através da internet, sem que isso fira a ética ou as resoluções e normas existentes. Então, possuir um site otimizado é possível. Dentro desse site ou do blog, ele pode trazer conteúdo informativo, e quando o paciente ele busca informações na internet e encontra um médico que traz esclarecimentos, um conteúdo de valor, de qualidade, ele encontra uma confiança naquele médico. Então, é uma maneira de você aumentar, inclusive, a sua autoridade. Produzir o marketing de conteúdo, com certeza, aumenta muito a autoridade do médico. E esse marketing de conteúdo, ele pode produzir tanto num site, como num blog, ou até mesmo na rede social dele, de Instagram, por exemplo. Ele pode estar fazendo lives, ele pode estar fazendo vídeos gravados, explicando sobre determinada enfermidade, sobre determinado tratamento. Isso são conteúdos informativos que, quando o paciente cai numa página dessa, e ele obtém ali informações e detalhes de tratamentos, opções e tal, ele se encanta com aquilo ali, porque ele fala, nossa, esse médico realmente conseguiu esclarecer determinado assunto, determinada informação que eu tinha curiosidade de saber, e ele trouxe isso com clareza, numa linguagem de fácil entendimento. Isso transmite para o paciente uma confiança, transmite para o médico uma autoridade, para o paciente uma confiança, uma conexão, porque muitas vezes esses médicos, através da rede social, disponibiliza ou um chat, ou alguma coisa assim, para esclarecer alguma dúvida pontual do paciente. Isso gera uma conexão. Isso não deixa de ser um marketing, muito pelo contrário, isso é um marketing de conteúdo, que é um dos marketings mais eficazes, que, inclusive, é estimulado pelo Conselho Federal de Medicina quando ele fala a respeito dessa produção de conteúdo informativo, conteúdo científico, conteúdo informativo. Isso é bom, isso é visto até com bons olhos. Então, se o médico souber se propagar ali, não de falar do serviço dele em si, mas falar da área de atuação dele, da especialidade dele, com foco em ajudar o paciente, nas necessidades do paciente, que não deixa de ser um cliente em potencial, não é verdade? Se o paciente procurou o médico, procurou a rede social daquela especialidade dele, é porque ele tem interesse naquele assunto. Então, não deixa de ser um cliente em potencial. E a partir do momento que o paciente se sente confiante com aquele médico, ele vai procurar o médico para atendimento, vai recomendar. Gente, eu vi um médico falando sobre determinado assunto, e eu achei extremamente bom, um conteúdo excelente, achei o médico transmitiu muita confiança para mim e tal, simpatia, enfim, uma série de coisas que é possível o médico transmitir através das redes sociais dele, sem que isso configure sensacionalismo ou um marketing antiético, né? Então, a produção de conteúdo, que inclusive o próprio médico, o próprio CFM, né, incentiva. Outra coisa que eu queria até mencionar, que eu vejo alguns médicos fazendo, mas muito poucos,
principalmente na área da cirurgia plástica, mas isso também é possível ser realizado em outras áreas. Quando o médico quer fazer referências a alguma parte do corpo do paciente, ao invés de ele mostrar imagens do paciente, é ele utilizar a tecnologia 3D, de animação 3D. Né? Tem muitos médicos que eu vejo fazendo isso e eu acho, assim, eu chego a elogiar o médico, porque eu acho que aquilo ali é você transmitir conhecimento, transmitir informações a respeito de determinado procedimento cirúrgico, ou seja ele qual for, sem mostrar partes do corpo do paciente, porque a gente sabe que isso é vedado, né? Como a Rayane acabou de falar, a doutora Rayane acabou de mencionar. Então, é possível, sim, você explicar para o paciente como é feito um corte, uma incisão, como é feita a retirada de determinado material, como é feita a retirada de qualquer parte do corpo, seja qual for o esclarecimento necessário a ser mostrado através de imagens, é possível fazer isso com animações 3D. Não precisa expor o paciente, né? No que diz respeito também a mostrar possibilidades de resultado, ele pode fazer isso através de uma animação 3D sem mostrar ao paciente e alertando sempre que cada paciente é um paciente, cada organismo é um organismo, cada pele é uma pele, então as reações são diversas, né? Os resultados podem ser distintos, deixar isso sempre claro quando ele estiver explicando sobre determinado procedimento, seja ele na área de ginecologia, gastroenterologia, cirurgia plástica, né? O que a gente costuma ver mais é a questão de ferir o código de ética, infelizmente é na área da cirurgia plástica, mas existem outras áreas que também podem utilizar a imagem de paciente, né, de forma indevida. Então, fica a sugestão, né, para quem for assistir aí posteriormente também, é possível utilizar imagens em 3D, animações em 3D, para mostrar partes do corpo de um paciente sem que seja efetivamente imagens de pessoas reais, né? Então, outra questão de marketing, outra opção que o médico pode estar utilizando de marketing é o e-mail marketing. Algumas pessoas já conhecem isso, outras não, mas se você recebe e-mails com frequência aí de determinado assunto, eu pesquisei algum assunto no Google e, de repente, do nada começou a aparecer um monte de e-mail a esse respeito, muito estranho e tal. O que acontece? A internet ela tem uma coisa chamada pixel, né? Muitos profissionais já conhecem essa área. E esse pixel, quando você faz alguma pesquisa na internet, tem muitos profissionais que pagam um tráfego, que é o que a gente chama de tráfego pago, eles pagam um tráfego de internet para conquistar pessoas que têm interesse em determinado assunto. Então, se uma pessoa tem interesse numa determinada área, ela vai lá, joga no Google determinado assunto, e a partir daquele momento, os profissionais que fazem esses anúncios pagos, eles marcam aquela pessoa com um pixel e começam a fazer divulgações. Na verdade, o médico ele pode utilizar um e-mail marketing da seguinte forma, de maneira ética. Se o paciente for no consultório e fez um registro lá, uma ficha, um cadastro, e deixou um e-mail lá, ele pode pedir uma autorização ao paciente para encaminhar e-mails informativos a respeito daquela especialidade, daquela área, disponibilizar um canal para o paciente, para que esse paciente possa estar tendo acesso a determinados conteúdos informativos. E o médico pode estar encaminhando e-mails com determinada frequência para aquele paciente, tirando dúvidas no que diz respeito a manter o paciente informado a respeito de determinada enfermidade. Se o paciente tem um diagnóstico, olha, você tem interesse em receber e-mails a respeito de tratamentos, novidades, conteúdos informativos sobre sintomas, enfim. Existem diversas opções. O médico pode estar transmitindo esse conhecimento para o paciente através de e-mails. O paciente vai se sentir agradecido porque ele está recebendo conteúdo gratuito ali, de maneira organizada, otimizada, ele vai sentir mais confiança, ele já vai começar a indicar aquele médico muitas vezes para algum parente, algum amigo que está com uma dificuldade semelhante naquela área. Então, o e-mail marketing é possível, né? Através do cadastro do paciente, de um e-mail. Se o paciente autoriza a receber e-mails informativos, o médico pode estar utilizando e-mail informativo para transmitir informações a respeito de determinada doença ou tratamento. O médico também pode fazer o uso do que a gente chama de Google Ads, que é usar uma plataforma de busca, que é o Google, por exemplo, e contratar um profissional da área de marketing digital
formado na área de tráfego, né, com uma especialização na área de tráfego, para estar fazendo anúncios pagos. Esses anúncios pagos, na verdade, são o quê? O médico ele contrata uma pessoa de tráfego que vai investir dinheiro no Google para que o Google divulgue esse conteúdo informativo do médico para o máximo de pessoas possível. Tá? O profissional do tráfego ele vai criar filtros ali para estar transmitindo aquele conteúdo para pessoas interessadas naquela área. E existe um mecanismo dentro da informática, dentro da internet, onde é possível fazer buscas de pessoas que têm interesse em determinado assunto. Então, através dessa busca, aquele profissional do tráfego, ele transmite aquele conteúdo seu para aquele público. Então, você consegue divulgar de maneira muito mais ampla do que o que a gente chama de tráfego orgânico, que é o tráfego gratuito, que é aquela pessoa que faz divulgação de conteúdo na internet, mas que não investe dinheiro nisso. Ela simplesmente faz e o público que alcançar é aquele que está ali dentro do perfil dela, não alcança ninguém além do que está ali, né? Então, é possível, sim, o profissional fazer divulgação de conteúdo, fazer utilização de site, blog, panfleto, Google Ads, e muitos outros meios que existem. A gente está aqui só mencionando alguns, né, mas muitos outros meios que existem para estar divulgando o trabalho dele de maneira ética, de maneira séria, sem ferir o código de ética, seguindo as recomendações do Conselho de Medicina, e está trazendo pacientes para o consultório dele de maneira adequada, de maneira correta, de maneira bem vista pelo conselho, né? E aquilo que a gente fala sempre, o relacionamento do médico-paciente, independente do que ele transmite na internet, é o que vai contar. Então, se o paciente se encantou com o médico na internet, chegou no atendimento, o médico demonstrou uma conduta bem diferente, uma postura diferente daquela que ele passa na internet, também não vai adiantar muito o marketing, né? Mas se ele tiver uma coisa alinhada, uma postura alinhada com o marketing que ele faz, ele vai conseguir ter o consultório dele com um atendimento, a quantidade de atendimentos que ele deseja, sem que, para isso, ele precise estar efetivamente ferindo o código de ética ou que ele se sinta seduzido, sem que ele se sinta seduzido por praticar condutas inadequadas e antiéticas que colegas, infelizmente, praticam, né? Porque muitas vezes o que acontece é que o médico acaba ficando um pouco seduzido, porque ele vê que alguns colegas têm determinada conduta antiética e que muitas vezes ele não visualiza alguma punição ou acha que a punição ela vai demorar, então ele acha que compensa praticar aquela conduta antiética, né? Não há necessidade porque existem muitos outros caminhos possíveis para o médico estar trilhando de conduzir um marketing do consultório dele, da clínica dele, de maneira ética, se ele seguir o manual de publicidade, seguir as recomendações, for buscar com um profissional, advogado que seja, ou algum profissional da área de marketing, na área da saúde, que detenha conhecimento do que é permitido, do que é proibido, ele vai conseguir fazer um marketing adequado e vai ter resultados desse marketing, sem que, para isso, ele tenha que cometer nenhuma infração ética, né? Então, eu vou parar por aqui, senão eu também tomo bastante tempo. Vou voltar aqui para a doutora Gabriela e para a doutora Rayane. Você quer fazer os comentários antes? Eu faço. A gente acabou fazendo meio que em formato de palestra, né? O Ângelo está até falando comigo. Vocês podem se cortar, vocês podem falar, mas é porque aqui pelo Zoom fica bem difícil da gente ter aquele nuance entre ser falta de educação, de atropelar em cima do outro, ou na reunião ao vivo é bem mais fácil, né? Você quer falar antes, Rai, ou eu falo? Sim, pode ser que aí depois você dá continuidade na parte da legislação. A gente dividiu para ficar mais organizada, eu fiquei com a parte da vedação, a Pri com o que é autorizado e a Gabi, né, com a parte da legislação. Mas a gente vai fazer comentários assim, uma das outras para poder interagir e ao final também dar um espaço para possíveis perguntas e para os comentários gerais. Mas só para acrescentar, né, ao que a Priscila falou,
Uma outra alternativa também que alguns médicos estão utilizando e está tendo bastante eficácia é o grupo no Telegram. Eu já vi alguns médicos também criarem grupo com conteúdo informativo e muitos pacientes, às vezes, né, possíveis pacientes, querem saber mais sobre, por exemplo, endocrinologia, nutrição, gostaram daquele conteúdo que está sendo divulgado e entram no grupo e, a partir daí, começam a conhecer muito mais o trabalho do médico, né? Começam a assistir, acompanhar realmente a rotina, os vídeos que ele publica. Então, o conteúdo, né, realmente educacional, informativo, que agregue um valor realmente ao paciente, que leve uma informação sobre um problema que o paciente possa estar enfrentando, de saúde, é uma forma de marketing, né? E o paciente tem mais confiança em ir ao consultório de um médico que transmite essa confiança para ele, seja através de um vídeo falando sobre uma determinada doença, um determinado tratamento, seja através de uma publicidade informativa, educacional. Então, existem várias formas, né, de publicidade, como ela falou, e a própria animação, os desenhos também, fotos disponíveis, por exemplo, em bancos de imagem para gerar publicidade, usar sempre a criatividade, né, com esses vídeos educacionais, o grupo do Telegram, vídeos curtos, claros, né, objetivos, que tratem de assuntos mesmo de interesse do público-alvo. Eu acho que dá para fazer uma excelente publicidade que agregue ao paciente sem infringir o código de ética. Gente, posso fazer só um breve comentário, assim, rapidinho, né? A gente queria pedir e lembrar todo mundo que está aqui na reunião, quem quiser perguntar alguma coisa, a alguém aqui da nossa comissão também, obviamente, quem quiser fazer algum tipo de intervenção rápida aqui para a gente manter um debate também, né? Porque só disso que Rayane, Gabriela e Priscila falaram, eu já anotei várias coisas aqui, entendeu? Eu queria só perguntar uma coisa para vocês antes até da Gabi começar, e se quiser, Gabi, começar pegando esse gancho da minha pergunta. Teve um momento que a Rayane falou que o CFM é o órgão competente para legitimar, né, e para regulamentar todas essas questões da publicidade. Eu concordo. Só que existe também, existem as sociedades médicas, né? E as sociedades médicas, no âmbito das sociedades médicas, também existe a regulamentação, né? Então, eu queria saber de vocês, vocês três podem comentar, não precisa ser só a Gabi, enfim, ou quem também tiver alguma experiência, porque eu já vi médicos aqui sendo instados a se manifestar dentro das próprias sociedades a respeito de publicidade. Não é o âmbito do CFM, é no âmbito da sociedade. Então, como é um assunto que não tem consenso, né? Eu queria saber o que vocês acham dessa atuação das sociedades na regulamentação da publicidade e se há algum tipo de confronto, se vocês identificam algum tipo de confronto entre a regulamentação das sociedades, no âmbito das sociedades, com o CFM. Eu acho que na cirurgia plástica, certamente os casos que eu vejo dentro da cirurgia plástica, né? O que vocês já viram a respeito disso? Enfim, é isso. O que acontece? É o CODAME que fiscaliza, né? Só que como os processos éticos são sigilosos, a gente fica com a impressão, porque a gente que trabalha com essa parte do direito médico, a gente acompanha processos e a gente sabe que, de fato, eles fiscalizam e eles são, inclusive, bem atuantes. A sociedade, você está falando? Tanto a sociedade quanto o CODAME mesmo, quanto o próprio CFM, pela comissão de propaganda que eles têm. E aí a gente fica com a sensação, tanto a gente, paciente, quanto os próprios médicos, de que não é punível. E é aquela história do tipo, será que não vale a pena eu arriscar? Porque talvez financeiramente seja mais vantajoso correr esse risco, né? Então, tem muito disso. Mas eu
Eu acho, não, eu tenho certeza que vale muito mais a pena você fazer o marketing de forma ética, né? Porque o paciente avalia a conduta do médico como um todo, como qualquer profissional, é a mesma coisa. O meu cliente vai avaliar minha postura como advogada, se eu, né, dependendo de como eu agir, ele vai falar, olha, isso está meio duvidoso, não sei o quê, e vai começar a me analisar com outros olhos. Então, eu acho que o médico que burla essas leis, né? Mas tem muita gente que faz isso por falta de informação mesmo. Eu esqueci de falar na introdução que em janeiro, né, seria até dia 1º de março, mas depois estendeu até o dia 20 de março, o CFM abriu uma consulta pública para que os médicos sugerissem modificações, inclusões ou exclusões de artigos. E não teve resposta ainda, talvez isso tenha ficado parado por causa da pandemia ou demorado mesmo para poder compilar tudo, e a gente ainda não tem um posicionamento. Mas eu tenho certeza que um assunto que deve ter sido muito falado, né? As pessoas devem ter colaborado muito nesse assunto, é o assunto do antes e depois, porque tem muitas profissões da saúde que não são os médicos, né, que podem fazer esse tipo de publicidade, e não é esse o nosso tema aqui, mas eu estou trazendo isso para fazer um comparativo com a medicina, que eles acham injusto e tal, tem a história do ato médico, que a gente não vai entrar nesse tipo de detalhe, porque não é o objeto da reunião agora. Mas se a gente parar para pensar, ainda que o CFM não proibisse o antes e depois, como as outras sociedades não fazem, o próprio Código de Defesa do Consumidor faz isso. Porque isso nada mais é do que uma propaganda enganosa. Primeiro que o organismo, né, nós somos indivíduos, nós somos individuais. E a medicina não é. A medicina e nenhuma das outras ciências, né, da saúde são ciências exatas. Então, a gente não tem como garantir um resultado. Além da obrigação de meio, né, que é de empregar os maiores esforços para que o resultado seja o melhor desejado, você não tem como prometer que vai ficar direito, que você não vai ter uma queloide, etc., porque isso depende muito da cicatrização, do organismo, enfim. Então, a propaganda enganosa. Então, ainda que o CFM, né, que o Conselho Federal não proibisse, eu acredito que ainda haveria essa vedação. E, assim, a gente não tem como garantir que a imagem não foi manipulada. E manipular a imagem, eu não estou dizendo só um Photoshop. Por exemplo, a gente tem esse pé de galinha aqui. Se eu fizer assim e tirar a foto só da minha boca, vai parecer que eu sou lisinha, entendeu? A luz, a posição. Existem várias maneiras de você manipular uma foto que isso cria uma ilusão para o paciente. Foi aquilo que a Rai falou. Se eu boto uma foto e digo que o paciente vai ficar daquela forma, ele tem que ficar daquela forma. E não dá para fazer isso, porque eu não tenho como garantir que eu vou ficar, por mais que eu tenha o mesmo tipo de corpo, o mesmo tipo de pele, etc., que sejam irmãs gêmeas. Não tem como você garantir que o resultado em A vai ficar igual ao de B. Provavelmente vai ficar muito parecido, se a técnica for a mesma, e etc., etc. E tem uma outra coisa que eu queria fazer um comentário. Se alguém quiser me interromper, pode me interromper, tá? Porque isso não é palestra, embora a gente tenha esquecido desse detalhe. Tem outro detalhe que eu queria dizer, que a gente fica muito focado no Instagram, né? Porque o Instagram, a princípio, é o carro-chefe, é onde todo mundo entendeu que é para fazer o marketing. Só que existem diversas outras formas de fazer. E as pessoas, às vezes, usam o Instagram de forma errada. E de forma errada, que eu quero dizer contratando, às vezes, agência de marketing, ou então replicando artes que a sociedade fez ou que outras pessoas fizeram. De vez em quando isso é até bom, mas isso não é suficiente. Precisa ter a cara do médico, entendeu? O Instagram é uma rede social, é a interação das pessoas, não é um mecanismo de busca. Se você tiver dúvida, que é aquilo que as meninas falaram, se eu quiser procurar como é que funciona a bichectomia, como é que funciona, enfim, qualquer um dos procedimentos, eu vou procurar no Google, eu vou procurar no YouTube, eu não vou procurar no Instagram. O Instagram é muito para relacionamento, é para você postar o seu dia a dia, para você postar alguma coisa que você está fazendo ou não. E, assim, uma outra coisa, e isso é uma dica que eu tenho para dar, porque eu estou do outro lado da mesa,
que para os médicos não focarem nessa parte mesmo de ciência, para eles focarem nas dores do paciente. Porque, por exemplo, se eu explicar, eu não vou nem saber dizer o que é direito, mas se eu explicar que uma tal doença, os sintomas são ter tonteira, ter dor de cefaleia, ter dor de cabeça, blá, 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 com palavras fáceis, claro, para que o paciente entenda, porque o Medicaid igual ao juridiquês é uma coisa que não é alcançável pelo público em geral, ele vai conseguir visualizar que ele ou algum conhecido, algum familiar, sofrem daquele negócio que ele nem sabia que era um problema, às vezes. E é assim que, às vezes, você consegue angariar e mostrar para o paciente que ele precisa dos seus serviços. E uma outra coisa é, por exemplo, que isso acontece muito na estética. Eles filmam bastante fazendo procedimento, ou então, principalmente os que podem, né? Tem gente que faz errado, mas, por exemplo, um dentista ou algum esteta, tanto biomédico quanto fisioterapeuta, enfim, ele filma o paciente com a cara toda furada, com a cara cheia de sangue, etc. E assim, 99% dos pacientes não gostam de agulha, não gostam de ver sangue, e isso é até uma coisa que repele eles de procurar um procedimento. Então, você acha que você mostrar o meio, o paciente está procurando o resultado, ele quer saber como é que vai ficar depois que aquilo cicatrizar, e não como é sentir dor. Então, talvez fosse bom as pessoas pensarem um pouco, ao invés de botar essa parte de durante o procedimento, de tentar mostrar a parte legal mesmo, né? Eu acho que é isso. Alguém tem alguma coisa a mais para acrescentar? Eu não vou ficar lendo legislação, porque não vale a pena. Né? Eu até botei no link do vídeo no YouTube o link para a resolução do manual, né? Para a resolução do CFM que eles transformaram no manual, onde tem direitinho, é até bem ilustrado, bem legal, como funciona, como é que tem que ser as propagandas e etc. Tudo que o médico for publicar na internet, ele tem que colocar o CRM dele. Deixa eu achar aqui para eu não esquecer nada, mas ele tem que botar o CRM, ele tem que botar o nome completo, ele tem que botar o RQE, o nome do profissional, especialidade ou área de atuação, quando registrada no conselho, né? Quando reconhecida, por exemplo, medicina estética, dermatologia estética, enfim, isso não existe, é dermatologia, é cirurgia plástica. Ele tem que botar o número do CRM dele, o RQE, e ele precisa, quando for alguma coisa de uma instituição, né, de uma clínica ou alguma coisa, ele precisa botar esses dados do responsável técnico, né, do diretor técnico da instituição. Cara, tem vários outros artigos que a gente poderia ficar lendo aqui, que eu acho que não faz sentido, que a gente comentou o conteúdo aqui, as meninas, tanto na vedação quanto nas formas de fazer isso eticamente, acabaram mencionando. Vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar? Porque eu acho que se a gente ficar lendo artigo, vai ficar chato. Eu queria fazer uma pergunta. Fale. Você falou de antes e depois, né? Uhum. O CRM, o CFM faz a vedação da foto de antes e depois, mas a gente tem o CFO que deu a permissão, né? Uhum. No entendimento de vocês aí, o antes e depois gera a obrigação de resultado, mesmo em se tratando de procedimento médico, cirúrgico, enfim, odontológico e por aí vai? O meu entendimento pessoal é de que se o médico colocou lá o antes e depois, ele vai gerar uma obrigação de resultado daquele antes e depois no outro paciente. Gostaria de saber se o entendimento de vocês é esse mesmo. A gente defende até a morte que não, né? Quando a gente está defendendo o profissional. Mas nós temos que entender que, embora a gente seja contra a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos profissionais da saúde, né, principalmente aos médicos, etc., é pacífico que ele é aplicado. Então, assim, não pacífico para a gente, porque a gente reclama, mas é assim que tem sido entendido, né, quando é ajuizada as coisas. Então, assim, a gente precisa tomar bastante cuidado. E eu entendo que sim, que para o paciente aquilo é uma promessa de resultado. O que vocês entendem, meninas?
Eu até falei aqui, acho que eu falei bastante sobre isso, né? Que para mim, ao meu ver também, o maior risco desse tipo de publicidade é, como eu falei, que a oferta vincula mais que o contrato, né? Então, que no caso, o médico estaria assumindo um compromisso, né? Uma obrigação de resultado com esse tipo de publicidade, o que, ao meu ver, é o maior risco. Então, não é só uma vedação para o médico, mas sim até uma forma de proteger o médico, né? Desse tipo de publicidade que pode gerar problemas muito maiores a partir do momento que ele deixa, né, uma responsabilidade que seria subjetiva para começar a assumir algo, né, a se comprometer com um determinado resultado com essa exposição. Então, corre-se sim, ao meu ver, um risco de objetivação da responsabilidade, né, e isso é até o entendimento, como eu falei aqui, da ministra Nancy também, que ela entende não só pela objetivação da responsabilidade, mas também como uma publicidade enganosa, que o médico incorreria aí em duas infrações. Quer dizer, em uma infração e também na objetivação da responsabilidade, que aumentaria ainda o risco para o médico. Assim, fala. Não, eu ia só fazer uma menção aqui, que eu me recordo bem que o ano passado eu estava no evento com um desembargador, me falhou a memória, mas é um desembargador do Rio Grande do Sul, que ele é bem conhecido nessa área de cirurgia plástica, de fazer julgados nessa área de médicos de cirurgia plástica, enfim. E eu estava conversando com ele e eu falei justamente isso. Eu falei, poxa, eu Priscila, não entendo que foto de antes e depois gere obrigação de resultado, porque na minha percepção, eu sei que o meu corpo vai reagir de forma diferente, não sei o que. Ele falou, mas esse não é um entendimento do tribunal. O tribunal entende, e ele já é um desembargador super antigo e super conhecido, ele está sempre em palestras nessa área, falando para médicos, para advogados. Me falha a memória, eu tenho até foto com ele no meu Instagram, mas me falhou a memória que é o nome dele. E ele falou, esse é um entendimento majoritário, ele tem livros escritos a esse respeito, e todos os desembargadores, os tribunais, diversos juízes, eles entendem dessa forma. Então, assim, não querendo ser grosseira, né? Mas assim, às vezes a gente precisa pensar assim, olha, pouco importa o que a gente pensa, porque, infelizmente, eu até perguntei ele, você não acha que esse entendimento tem uma tendência a mudar com o passar dos meses, dos anos, com a modernidade, com o surgimento da mídia e não sei o que? Ele falou que não. Ele acredita que não vai mudar, que esse é um entendimento firmado e que ele não vislumbra essa mudança de mentalidade por parte do tribunal, no que diz respeito a considerar que não gera resultado forte de antes e depois. Então, assim, é meio que uma coisa que é difícil a gente convencer o judiciário de forma diferente, porque o judiciário já tem um entendimento muito firmado, consolidado a esse respeito. Eu queria só fazer esse adendo aí, que eu cheguei a conversar. Eu acho que a gente tem argumento, porque assim, os procedimentos estéticos são considerados obrigação de resultado. É que nem a anestesia, né? Porque no caso da estética, diferente da reparadora, o paciente não precisava ser submetido àquele procedimento. Ele é submetido àquele procedimento para o embelezamento, tá? E no caso da anestesia, você necessariamente precisa acordar. A anestesia necessariamente precisa funcionar. Então, ela necessariamente precisa do resultado do embelezamento, no caso da estética, e necessariamente precisa que a anestesia dê certo. Nesses dois casos, eu acho que tem possibilidade de discussão, a gente tem como dizer que, enfim, não é uma ciência certa, não é uma ciência exata, que depende de alguns outros fatores que não são controláveis e blá, blá, blá. Mas quando o médico faz o antes e depois, eu acho que ele está assumindo o risco, sim, infelizmente. Vou fazer uma pergunta para vocês. Pela prática de vocês... desculpa, Adolfo. Não, pela tranquilo. prática de vocês, vocês acham que o peso da regulamentação do Conselho Federal de Medicina, qual é o peso da regulamentação que o CFM faz? Qual é o peso que essas discussões, essas polêmicas todas têm num processo judicial? O processo judicial ele leva em consideração o Código de Defesa do Consumidor, ou em algum momento, na prática de vocês, você já viu
o judiciário dar peso, dar consideração para o que o CFM diz a respeito disso? Eu acho que ele dá valor à perícia, né? Mas o que o CFM... A regulamentação que o Conselho faz. O que você acha, Raia? Eu te interrompi. Não, eu acho que o que é mais pesado na prática, na realidade, é realmente o CDC, então seria essa divisão que eu vejo mais na prática, essa divisão de responsabilidade de resultado para, né, subjetiva, objetiva, quando se trata de estética, de embelezadora. Então, o que eles mais analisam, ao meu ver, é isso. Até por isso que a maioria do tribunal, né, a maior parte dos tribunais vem entendendo por antes e depois como uma obrigação de resultado, seja, algo mais pacificado e até difícil, como já foi comentado aqui, de mudança. Mas, quando bem fundamentado na petição, enfim, colocando, né, os artigos do Código de Ética Médica, né, numa defesa profissional, do profissional, isso com certeza vai ser avaliado também, vai ser levado em consideração, né, mostrando ou pelo lado da defesa ou que houve realmente uma infração ética. Então, isso é levado em consideração, apesar da base, assim, digamos assim, ser a legislação do CDC, ao meu ver. Quando você segue todos os protocolos, o que a literatura médica indica e etc., é muito mais fácil você provar que não houve um erro ali, né? Que ele agiu em conformidade com o que tinha que acontecer e que o que aconteceu foi uma coisa que fugiu do controle por algum outro motivo. Não porque ele agiu com negligência, imprudência, imperícia, que são essenciais para configurar a responsabilidade, né? Só que nós temos o consumidor, o paciente, como consumidor, já que é encarado assim, infelizmente, por mais que o Conselho Federal não encare o paciente como consumidor, a legislação brasileira encara, e é assim que meio que funciona. Nós temos um paciente hipossuficiente, pelo menos tecnicamente, não necessariamente financeiramente, mas ele não tem aquele conhecimento. Então, acaba sendo protegido, sim. É bem complicado. Óbvio que facilita muito a defesa o médico ter agido de acordo, estar em conformidade com o conselho e etc., com as sociedades, enfim, com as regras, né, que são ditadas, mas eu acho que acaba que o CDC pesa um pouco mais. Eu concordo. Adolfo. Voltando aqui, eu lembrei que o nome do desembargador, doutor Miguel Kfouri. Doutor Miguel Kfouri Neto foi o desembargador que eu tinha conversado com ele a esse respeito numa palestra, e eu tive a oportunidade de ouvir a opinião dele a esse respeito, diante de tudo que ele já tinha vivenciado nessa área. E, sim, com certeza, eu concordo com as meninas no que diz respeito que, apesar do entendimento ser majoritário, ele não é exclusivo. Então, assim, a gente sabe que há casos e casos, e quando o médico age dentro da legalidade, passando a informação para o paciente, quando ele não peca no dever de informar, na clareza, quando ele não peca, quando ele não faz um marketing equivocado para chamar cliente, para angariar o paciente. Então, isso tudo é avaliado, obviamente, dentro do processo, ou seja ele ético, ou seja ele judicial. Então, se o médico agiu dentro da conformidade e a paciente é que, na mente dela, criou aquela ilusão, é claro que é caso a caso, e há que ser julgado de forma procedente em favor do médico, provavelmente, nesse tipo de situação. Mas, se o médico não tiver um embasamento, um fundamento, né? Se ele não tiver um conteúdo probatório de maneira a convencer o judiciário do contrário, de que ele prestou todas as informações de maneira clara, inequívoca, que ele não fez nenhum tipo de marketing que trouxesse aquela ilusão à paciente, eu acredito que o julgamento vai ser em favor do médico, e, nesse caso, o judiciário não vai prevalecer naquele entendimento que prevalece na grande maioria das vezes, né? Mas eu acredito, da mesma maneira como as meninas se manifestaram aí, eu penso de igual forma. Adolfo, você quer perguntar alguma coisa antes? Eu queria fazer uma pergunta assim, Luciana. Primeiro, parabenizar as meninas aí pela palestra. A palestra das doutoras foi excelente, todas as três. O meu ponto é, assumindo o que foi falado por todos, nessa questão da obrigação de resultado,
que a Rai bateu de novo agora nessa questão da obrigação de resultado, que ele se vincula ao resultado quando faz essa publicidade do antes e depois. A minha dúvida fica quanto à assunção da satisfação do cliente. Porque a gente sabe que mesmo, às vezes, atingindo o resultado, mesmo o resultado prometido na publicidade que ele fez, assumir essa interação subjetiva do paciente de ter atingido o resultado que ele esperava é algo que, a meu ver, foge do controle do médico, foge do controle de publicidade, foge de controles inerentes à atividade dele, até a própria publicidade que ele faz. E eu queria ver na interpretação de vocês, da doutora Gabriela, da doutora Priscila e da doutora Rayane, como vocês veem essa necessidade do médico preencher o nível subjetivo de satisfação do cliente quando a gente fala dessa obrigação de resultado que foi publicizada, o quanto ele tem ingerência, né, quanto ele tem o controle de poder determinar que a obrigação de resultado foi atingida e satisfez o cliente dele quando ele faz o momento da publicidade. Posso? Quer falar, Gabi? Fala que eu complemento. Tá. Ao meu ver, a publicidade de resultado que eu, né, particularmente imagino, seria um resultado satisfatório. Então, se uma técnica, um procedimento embelezador, teria que ficar com o melhor resultado possível de acordo com a prática médica, mas não algo inerente ao que o paciente entende como melhor. Então, ficou correto conforme determina a prática médica, conforme demanda, né, a melhor técnica aplicável, enfim, o que determina a melhor prática médica, não tem o que se questionar. Eu quero fazer de novo porque eu quero agora um pouquinho maior, por exemplo, o preenchimento de lábios. Não existe. Se ele, né, contratou, até isso pode ser até, né, discutido no próprio termo de consentimento, informado, né, onde o médico estaria se eximindo de uma responsabilidade a esse nível, né, de assumir um resultado que atendesse totalmente às expectativas do paciente, porque aí já seria um resultado impossível, né, de ser atingido muitas vezes, o que seria inviável para o médico, né? Isso é essencial de ser conversado com o paciente, né? E o termo de consentimento é sempre bom lembrar, jamais pode ser padronizado, ele deve refletir o que foi conversado com o paciente, por isso que ele tem que ser personalizado. E ele ajuda, e, enfim, nessa conversa você vai conseguir entender a expectativa do paciente, vai conseguir delimitar o que é possível ou não. Então, além de você ter um termo de consentimento bem feito, um outro fator é aquilo que eu já tinha dito anteriormente, é do tipo assim, eu seguir todos os protocolos, todos os procedimentos e etc. que teriam que ser feitos, isso vai ser apurado, se ajuizar, por exemplo. Se ele seguiu toda a técnica certinha e chegou a um resultado que não foi, entre aspas, né, com a palavra, não foi lambão para análise média, aquilo tá bom, aquilo só não tá bom na exigência do paciente, que quis ficar de uma forma que talvez não fosse possível a ele, aí cabe ao médico ter sinalizado que não era possível, aí não. E aí eu aprofundo um pouco mais. Digamos que, de fato, ocorreu um dano estético. Chegamos à conclusão de que está ruim mesmo. Para você, como é que você valora o dano estético? Primeiro, para ser dano estético, precisa ser aparente. Então, assim, não existe dano estético na parede do útero. Fez uma lesão ali, fez uma cicatriz que ficou feio. Ninguém vai ver a cicatriz do útero. É diferente de você ter uma cicatriz na testa, uma cicatriz no braço, uma cicatriz na barriga. E quanto mais aparente for esse negócio, maior a valoração. O tamanho, a reversibilidade. É até preconceituoso isso, mas há uma diferença se é homem e mulher, porque, a princípio, a mulher tem um negócio a mais com a beleza. Enfim, tem vários fatores, vários critérios de valoração desse dano estético, ou se ficou bom, se não ficou, e, de fato, é um critério bem subjetivo. Tem algumas coisas que são um pouco mais palpáveis, um pouco mais objetivas, mas ficou bom, não ficou bom, o meu gosto, de repente, é diferente do seu, que é diferente do paciente, que é diferente do médico. Então, é bem difícil você trabalhar nesse critério, né? Eu queria acrescentar... Eu entendo, eu quero passar já para a Priscila, mas a minha dúvida é exatamente como o médico pode se proteger disso no momento que ele faz a publicidade, no momento que ele faz essa divulgação, né? Como que ele consegue, de alguma forma, evitar, entre aspas, né? Porque não tem como evitar o que está na cabeça do paciente, evitar esse tipo de situação na publicidade dele, se ele quer explorar esse antes e depois, por exemplo.
Então, Adolfo, eu acho, por exemplo, o médico, eu acho que é de extrema importância tanto na consulta prévia quanto na divulgação, seja ela em formato de imagem ou de vídeo, na publicidade que o médico vai fazer, é de extrema importância o médico alinhar a expectativa do paciente. Se ele faz isso em consultório, a paciente chegou à busca da consulta e, durante a consulta, ele percebe que ela está com uma expectativa alta ou de determinado resultado, ou ele mesmo, para se resguardar, ele pode... Qual é a sua expectativa? O que você espera? Como você espera que vai ficar o seu resultado? Ela vai mencionar a expectativa dela. E ali ele vai alinhar essa expectativa àquilo que é possível fazer, tanto no que diz respeito a resultado, quanto no que diz respeito a questões de pele, que ele vai ter que explicar ao paciente também, né? Então, quando ele faz isso em consultório, eu acredito que seja essa a resposta, alinhar a expectativa do paciente. Se a expectativa está lá embaixo, alinha, traz ela para cá e fala, ó, é aqui que a gente consegue. E se isso é feito através de marketing, seja ele por mídia de imagem ou por imagem que eu quero me referir, eu estou pensando aqui que seja aquela animação 3D, não estou falando de, né, que é indevida, mas imagem ou algum vídeo ou alguma questão gravada, ou ao vivo, enfim, ele também deve fazer esse alerta aos pacientes. Olha, se o paciente tem uma mama densa, se a paciente tem uma determinada correção estética a fazer, é possível fazer? É possível sim, mas aí ele vai alinhar ali nos termos técnicos de maneira clara para o paciente, na linguagem do paciente, mas assim, ele vai alinhar ali, olha, é possível a gente fazer isso, mas é importante lembrar que se você já tem isso, se você teve aquilo, o resultado pode não ficar igual, o resultado pode ser diferente. Então, assim, alinhar a expectativa tanto na questão da consulta prévia, quanto na questão da divulgação de marketing. E se for uma imagem fixa, e ele vai colocar ali uma legenda abaixo, alguma coisa assim, ele também precisa fazer esse alerta de alinhamento de expectativa ali. Entendeu? Eu acho que é de extrema importância para ele se resguardar. Eu acho que é uma medida de cautela mesmo. E de muita relevância, com certeza. Beleza, muito obrigado, doutores. Luciana, Opa! faça a pergunta, por favor. Prezados, eu gostaria de contar um caos. Fica à vontade. Este caos não tem solução ainda. Mas eu gostaria de ouvir a opinião, uma vez que envolve a justiça e envolve médicos. Sobre uma clínica. O nome da clínica, quando fazia sua divulgação, não é o que eu vou falar, mas é exatamente o que parece. Somente para homens. É o nome exatamente dessa forma. Não é esse, mas é exatamente. Somente para homens. Urologia? Oi? Era urologia? Somente para homens. Eu não falei urologia. Tá? E aí, então... Quando foi instada a ser periodicamente fiscalizado, o relato do que foi observado nesta clínica foi de que, ao chegar, apesar de estar descrito que havia equipamento de ultrassom e equipamento que permitia a realização de exame, não havia, quando perguntado para os médicos que estavam lá, o senhor urologista? Não sou. Aí perguntou para o outro, o senhor urologista? Não, também não sou. Mas o nome da clínica é somente para homens e diz problemas de ejaculação precoce, problema de incapacidade sexual. Isso era um anúncio, mas e o diretor? Foi conferir no registro da clínica, o diretor era cirurgião vascular, o diretor responsável. Então, não tinha um urologista naquela história. A evolução do fato foi que, então, a posição, no caso do CRM, né, foi de solicitar o cancelamento e o fechamento da clínica, o que foi feito. A clínica entra, então, na justiça e consegue da justiça a abertura contra a decisão
do Conselho. Aí a pergunta para devagar agora é necessário, então, que haja um resultado adverso, um evento adverso, para que, então, se configure que tudo aquilo somente para homens não tem nada a ver com urologia e, então, se crie uma situação de fato? Ou a decisão do gerenciamento do alto risco de um paciente que é levado para isso e poder atrasar o seu tratamento e poder até mesmo não fazê-lo como deveria e ter um resultado contrário àquilo que ele queria, se encaixaria na decisão do Conselho. Então, é opinião apenas para ver até onde... Isso ainda não acabou, né? Está havendo um novo recurso para manter o fechamento, mas o que eu estou dizendo é que aonde estaria o melhor bom senso? Na previsão de que isso poderia levar a, ou ter que aguardar para acontecer, para então ter uma ação, vamos dizer assim, baseada num elemento, numa prova ou numa queixa formal. Obrigado. Eu, nesse caso, como está sem resolução ainda, não sei como é que vai resolver, mas uma saída para explicar é dizer que o dever de informação é um dever autônomo. Então, se tiver uma cirurgia e ela for bem sucedida, mas eu não tiver explicado os riscos, ainda assim é considerado que há dano, porque o paciente não teve a oportunidade de decidir se ele queria se submeter ou não àquele procedimento, considerando os riscos. E aí, nesse caso, ele não teve a informação, né? A princípio, aparentemente, era uma clínica de urologia. Ele não teve a informação, nem que essa era... é a indução. Não, sim, eu estou fazendo aqui estou jogando mais pimenta no seu caso. Nem foi dito que era urologia, nem que não era. Mas se você lê uma clínica só para homens, você viu que na hora que você começou a descrever, eu fui no foco. Para o leigo, clínica só para homens, parece que ele está tentando usar uma linguagem que o paciente entenda. Né? Aquela história de eu digo que eu estou com, sei lá, com problema, não digo que eu estou com problema nas articulações, eu digo que eu estou com problema nas juntas, para usar a linguagem do paciente. Então, a minha percepção parecia que era uma coisa dessa, sendo que, na verdade, era uma manipulação. De qualquer forma, a informação aí está truncada. Então, eu entendo que sim, que não precisa acontecer nada de errado, não precisa ocorrer um erro para termos problemas. O que os demais acham? Também gostaria de saber em que se baseou a decisão judicial, qual foi a visão, se é uma visão que não tem prova, não tem fato concreto, não tem nada, se for isso. Eu não sei, eu não vi. A gente tem que ter acesso à decisão judicial, né? Ainda que não seja a decisão final, mas a decisão judicial que concedeu a reabertura do estabelecimento, a gente teria que ver em quais fundamentos essa decisão se baseou para a reabertura do estabelecimento. Mas, inicialmente, eu entendo assim como a Gabriela, a doutora Gabriela, que se o estabelecimento coloca no anúncio lá, na fachada dele, que ele é especializado em determinada área, é obrigatório que exista profissionais ali, médicos, daquela especialidade, com registro reconhecido daquela especialidade. Se isso não acontece, eu entendo, sim, que cabe uma denúncia perante o Conselho de Medicina e que cabe, sim, uma punição e existe a possibilidade, obviamente, da clínica se regularizar, da maneira como, se você anuncia aqui uma especialidade, você não tem nenhum médico dentro dessa clínica credenciado que tem essa especialidade, tem um registro dessa especialidade, a clínica pode ser regularizada, inserindo ali naquele corpo clínico um médico daquela especialidade. Aí ela pode voltar a funcionar normalmente. Eu não sei se o juiz, por exemplo, na decisão condicionou a reabertura à inserção de um profissional no corpo clínico daquela especialidade. Eu não posso... Mas ele nunca falou em especialidade. Por isso que o interessante do negócio é que a clínica nunca falou em especialidade urológica. Era somente para homens
E os diagnósticos, vamos dizer assim, as causas seriam impotência sexual, ejaculação precoce, e nada, nunca houve nenhuma informação a respeito de nada urológico e, ao mesmo tempo, não houve nenhuma reclamação formal de ninguém. Foi uma inspeção de rotina que detectou isto. Por isso, eu achei interessante de debater para apenas criar e imaginar o que poderia ter acontecido para que saísse esse tipo de sentença, de suspensão, mas, ao mesmo tempo, teorizar se é necessário que haja um problema, alguém seja lesado, para que haja um entendimento e, então, se altere, não estou dizendo este caso, mas que se consiga executar essa ação de fechar alguém que está dizendo, olha, eu estou vendendo banana, o cara chega lá e cria uma banana, não é bem uma banana, é alguma coisa parecida com banana. Mas o médico, quando se forma, ainda que generalista, ele não pode exercer a medicina de forma global, ainda que não tenha especialidade? Este é o ponto que eu acho que é antagônico e coloca em risco aqueles que são atendidos. Esse que eu acho que é o ponto que é a discussão. É existir alguma coisa que diz qualquer um pode fazer tudo e, ao mesmo tempo, selecionar o que cada um pode fazer, seja por conselho de classe. Esse antagonismo de posições é que eu acho que isto é um fato real, não foi criação minha, isso é um fato real. Eu estou apenas colocando aqui a teorização a respeito de devemos aguardar um problema, porque vão haver outras fiscalizações e vão haver outros problemas similares. Deve-se aguardar, não se deve tomar uma atitude preventiva? Qual seria realmente a posição majoritária do Conselho Regional? Atuar preventivamente ou aguardar para esperar, corroborando a visão que poderia... Não, a justiça está olhando, dizendo, médico é médico, pode fazer o que acabou o problema. É isso que eu estava pedindo, mais teoria a respeito, não para que se chegasse a nenhuma conclusão, apenas para que se conseguisse colocar os pensamentos, as linhas de pensamento. Somente isso, eu agradeço a vocês por essa conversa, porque esse é um pensamento que eu quero levar para lá. Esse antagonismo de posição. Eu até citei aqui no início, né, que a Lei 3.269 de 57, ela permite ao médico, como a Gabriela falou aqui agora também, trabalhar em qualquer área da medicina, né, ainda que não tenha uma especialidade. Eu acho que essa punição foi no sentido dele se divulgar, apesar de não colocar lá o urologista, mas se divulgar como um especialista em determinada área, da forma que ele faz essa publicidade, sem ter o registro no órgão competente daquela especialidade que, no caso, atenderia ou resolveria esse tipo de problema. Então, eu não vi o processo, mas imagino que essa punição possa ter sido por conta desse tipo de vedação, né? Dele estar ali meio que utilizando de uma determinada prática que é realizada por um tipo de especialidade para poder angariar pacientes de forma mais fácil, digamos assim. Eu concordo. Obrigado a todos. Muito obrigado. Fazendo só um breve comentário aqui, que o nosso colega, membro da comissão também, o doutor Bruno Marcelos, ele colocou um comentário aqui no YouTube. Ele escreveu assim: boa noite, colegas. Não existe um excesso de restrições que violam o próprio direito concorrencial? Temos decisões do CAD e da própria Justiça questionando esses excessos do CFM. Aí eu até complementei aqui e escrevi: há diálogo das fontes que precisa ser considerado pelo órgão regulador ao fixar as normas. Há também o CDC que precisa ser respeitado. Então, tem várias normas que conversam aí nessa questão da publicidade. Tem a regulação que é feita pelo CFM, que é muito importante, que eu comentei aqui, mas não é só o CFM que regula,
né? Nós temos outras normas, né? Então, queria que vocês comentassem um pouquinho aí sobre esse comentário que o Dr. Bruno Marcelos fez aqui, sobre se não existe um excesso de restrições que violaria o direito concorrencial. Gabriela, ia falar sobre... Quer responder isso? Ou alguém quer fazer algum comentário sobre... Não, podem falar. Eu não vejo como, assim... É uma reclamação realmente reiterada, né, dos médicos, e tem essa discussão. Acredito que por mais... por conta da briga dos outros conselhos, de que outros conselhos podem, permitem, e aí tem essa discussão, né, entre os conselhos para que o médico possa poder exercer, mas como a gente já discutiu aqui, eu vejo que existem diversas outras formas de publicidade, né, dentro do que determina o Código de Ética, e que não atrapalharia, não feriria a concorrência, digamos assim, ou não prejudicaria, de certa forma, o médico, sendo feita de forma adequada, né, baseada no que determina o Código de Ética, mas com todas essas alternativas que precisam ser realmente estudadas, precisam, né, igual a gente aqui também como advogada, a gente tem uma série de restrições, mas estudando mais sobre publicidade jurídica, né, implementando da forma adequada, a gente consegue exercer uma publicidade e de forma indireta prospectar clientes sem precisar infringir o Código de Ética. Nesse caso, né, na verdade, no caso dos cartões de desconto, que a princípio eram proibidos e houve uma mudança, né? Nem lembro quando foi, deixa eu ver quando que foi aqui. Mas, enfim, eu sei que o MP e o CAD entraram contra o CFM, entraram com uma ação, assim como os diversos outros conselhos entram também na justiça, por causa da história de se é ato médico, se não é, o procedimento invasivo ou não. E aí há uma discussão, né? Porque, por exemplo, o CFM ele não pode legislar das outras profissões. Ele pode, né? Só quem se submete a ele são os médicos, que são as pessoas que são submetidas àquele conselho. No caso do cartão de desconto, o CAD e o MP, eles consideraram que estava havendo um excesso, sim, de restrição naquilo, e que não era uma concorrência, porque eles consideravam que se pudessem ter esses cartões de desconto, que haveria uma concorrência desleal, que é uma das formas, né? São 3 coisas que são proibidas na publicidade, que é a autopromoção, o sensacionalismo e a concorrência desleal, que seria uma concorrência desleal, e tanto o CAD quanto o MPF entenderam que não era. E aí, a contragosto, o CFM teve que liberar e alterar a resolução para que permitisse os cartões de desconto. E aí ficou proibido só aquela história de consórcio e etc. Então, eu acho que há um diálogo, e quando elas batem, né, quando as legislações batem tanto entre conselhos quanto entre legislações mesmo, independente da sua hierarquia no nosso sistema legislativo, isso é levado à discussão de uma maneira um pouco mais séria para que a gente consiga criar um parâmetro e alterar o que ficou definido, o que não ficou definido, né? Para poder ter realmente uma orientação mais concreta. Então, eu acho que, não sei, eu tenho minhas dúvidas, eu não tenho uma opinião formada se é excessiva essas limitações. Acho que passa uma sensação de que o médico fica muito restrito, enquanto as outras profissões da saúde estão liberadas. Só que foi aquilo que eu disse. Primeiro, eu acho que é uma proteção ao médico. Acho que tem coisas, sim, tem algumas coisas que poderiam ser liberadas porque não tem nada demais, talvez seja uma coisa um pouco mais retrógrada, mas tem algumas coisas que são mais sérias, de fato, e que é uma proteção do médico, tanto em relação aos colegas que agem sem a ética, né? Porque ele só traduz o que a moral e etc. determina, mas principalmente porque, embora eles não queiram se submeter e a gente lute para que isso não seja aplicado,
há uma submissão ao Código de Defesa do Consumidor, e ainda que o Conselho não proíba, existe algumas limitações que a própria legislação federal, que é o Código de Defesa do Consumidor, impõe, que é o caso do antes e depois, que quase todas as outras profissões que fazem essa área estética podem divulgar o antes e depois, e ela não deixa de ser uma propaganda enganosa. Então, assim, qual é a diferença de proibir ou não? Só eles serem punidos eticamente, porque civilmente, penalmente, enfim, na esfera da legislação brasileira mesmo, eles sofrem sanções. Porque propaganda enganosa não é só indenização, né? Assim como a concorrência desleal também não é só indenização. Eu queria fazer uma menção aqui, na verdade, a duas questões. A primeira é que eu acredito e eu percebo e vejo e escuto muito médico falando dessa questão da concorrência desleal, de que fulano faz, não vejo punição, e ele está conseguindo um monte de cliente, não sei o quê. Mas, assim, é aquilo. Inclusive, na época da consulta pública, eu fiz questão de, durante vários dias, frisar na minha rede social, porque eu sei que tem muito médico que me segue ali, frisar para ele, gente, esse é o momento de vocês se manifestarem. Então, se vocês discordam, se vocês acham que estão sendo injustiçados, né, por conta de permissões que acontecem em outros conselhos, é o momento da classe médica se manifestar e falar, gente, abriu consulta pública, então se manifesta ali a respeito daquele assunto que era publicidade médica, se manifesta a respeito disso, porque em algum momento, dependendo do que vocês vão fazer e falar na manifestação de vocês podem ser ouvidos, pode ser que haja uma alteração na norma, na resolução, então é o momento de vocês se manifestarem. Então, o Conselho ele dá a oportunidade para o médico se manifestar, dar o ponto de vista dele, se ele trouxer ali argumentos embasados, bem fundamentados, o Conselho vai ouvi-lo. E, se for o caso, vai analisar a possibilidade daquilo ali a ser alterado. Então, eu acho que é uma grande oportunidade do médico ele não perder as consultas públicas, que são divulgadas, tem um prazo muito bom para o médico se manifestar, mandar e-mail, enfim. É bem tranquilo. Eu acho que é importante o médico que se diz injustiçado e que está insatisfeito com o que a norma prevê, ele tem a oportunidade de participar daquilo, né, da alteração daquela norma. Outra questão que eu queria levantar também é a questão de que muitos médicos acabam praticando ilegalidade no que diz respeito à publicidade médica, porque acha que o paciente não vai denunciá-lo, porque a gente sabe que não adianta nada, mas porque ele pegou a autorização do paciente, mas a gente sabe também, inclusive eu sei por colegas que atuam dentro do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Regional de Medicina de São Paulo e tudo, que a grande maioria das denúncias feitas a respeito do tema publicidade médica não é feita por pacientes, é feita por colegas médicos. Então, o médico precisa estar atento a isso também, porque aqueles colegas que querem andar na linha e falam assim, não, eu tenho que andar na linha, todo mundo tem que andar, então você está fazendo coisa errada, eu vou te denunciar. E aí o médico, o colega dele, médico, vai lá e denuncia. Então, o médico tem que estar atento que não é só... a fiscalização não é só por parte do paciente ou do conselho. O próprio colega dele, que vai vê-lo fazendo uma publicidade equivocada ou contra o que prega a norma, vai denunciar ele perante o Conselho de Medicina. Então, ele precisa estar atento para atuar dentro da norma, não só para não sofrer infração, né, mas por uma questão moral, por uma questão ética, obviamente, e porque não é só o paciente que fica de olho no que ele faz, não, os colegas também ficam, o conselho também fica. Então, é preciso que ele tenha uma visão mais ampla no que diz respeito a essa questão de fiscalização também. É isso. Muito bom. Temos mais algum comentário, algum questionamento que a gente possa fazer? Alguma pergunta ainda pendente aí no Zoom de resposta ou tratamos tudo? As meninas não querem falar mais nada? Gabi, Priscila, Rayane quer fazer uma finalização? Ou já tudo que vocês planejaram já foi falado? Eu acabei comentando, né, da autopromoção, sensacionalismo e concorrência desleal. Eu ia definir, mas isso está muito bem definido no manual, na legislação.
acho que se a gente ficar lendo, já está 1h40 no ar. Acho que se a gente Vamos disponibilizar nas nossas redes esse manual, né? Porque aí fica fácil para quem quiser consultar, acessar as redes lá e consultar, né? Eu já coloquei na descrição do vídeo do YouTube o link, ótimo. que aí facilita bastante. E eu acho que a gente acabou falando tudo. Tem alguma coisa que vocês têm a acrescentar? Enfim, eu tenho um pouco de dificuldade de seguir roteiros, porque eu acho muito mais fácil falar. Então, pode ser que eu tenha esquecido um ponto ou outro, mas eu acho que o grosso, que era comentar sobre isso, enfim, das soluções, eu acho que a gente já falou. Eu só acrescentaria, talvez, sobre assim, algo que eu entendo como, na qualidade de advogado, né, que isso, inclusive, foi uma discussão grande que a gente teve há um tempo atrás sobre o antes e depois, com aquela lei de liberdade econômica. Eu acho que nós, como advogados, a gente deve orientar sempre os médicos, os nossos clientes, né, o que a legislação permite, o que é vedado, né, o que não é, o que é permitido, e prestar todas as orientações necessárias. Obviamente que a gente não pode obrigar, né, o profissional a agir conforme as nossas orientações. Então, existem, sim, alguns profissionais que acabam optando por assumir, né, riscos, entender que a vantagem financeira que ele tem devido ao retorno de pacientes com marketing vedado, né, pelo Código de Ética Médica, como, por exemplo, antes e depois, é grande, e acabam optando por assumir esse risco. Então, é algo que foge ao nosso controle. Mas nós, na condição de advogados, a gente deve sempre orientar os riscos que eles estão correndo e, né, o que é vedado e o que é possível, e que sim, como a gente demonstrou aqui, né, existem várias outras formas de publicidade que são permitidas, né, pelo Código de Ética Médica. Tá bom. Priscila, quer falar mais, dar as suas últimas manifestações aí para a gente poder encerrar? Eu quero agradecer a presença de todos. Fico muito feliz que a sugestão do tema tenha sido tão bem recepcionada. Fico feliz de ter podido contribuir aqui de alguma forma. E é isso. Até a próxima, se Deus quiser. Então, tá bom. Doutora Gabriela, doutora Rayane, doutora Priscila, muito obrigada, então, pelo tema que vocês escolheram para tratar aqui, que é um tema muito complexo, polêmico, né? Desde 2011 que a gente tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina, né, que veio aí para estabelecer os critérios, né, critérios bastante específicos, conceituou o que é anúncio, né, a divulgação dos assuntos médicos, a questão do sensacionalismo que a doutora Gabriela trouxe aqui, a autopromoção, né, as proibições. Então, acho que o CFM ele quis, com essa legislação aí, evitar os abusos que era e é muito comum, né, em promessas de resultados, como vocês bem falaram aqui, às vezes a exposição que é desnecessária do paciente, do ato médico. Uma outra questão que é muito relevante é a quebra do sigilo, que vocês também falaram aqui, que é muito importante, o sigilo no tratamento do paciente, que a Priscila trouxe aqui a questão das imagens em 3D, né, que eu acho que isso pode também facilitar. Então, acho que a gente tem meios de evitar que esses princípios fundamentais da medicina sejam preservados na publicidade. Eu acho que a propaganda, na área da saúde, ela é fundamental, mas, como vocês bem falaram, o intuito é levar informação, né? Levar informação para a população, informação segura, afinal de contas é a nossa vida, né? A vida das pessoas, mas não tem como. Os profissionais de saúde, ao longo do tempo, eles descobriram que a propaganda é um grande atrativo, né? Para as clínicas, para os consultórios, para os procedimentos. Então, eu acho que é importante a gente ter a regulamentação, a fiscalização dos conselhos. Eu tinha falado também das sociedades que também exercem um papel fiscalizatório também muito importante, mas é um tema muito polêmico, né? Não encerramos aqui o tema, e queria agradecer vocês três, agradecer a participação de todo mundo hoje aqui, os membros da comissão que tiveram presentes, que puderam estar aqui, e quem pôde participar também
tá lá no nosso YouTube essa transmissão para a gente poder rever e retransmitir. Quem puder rever, quem puder ver também depois vai conseguir lá no YouTube. Então, for finalizando aqui a nossa reunião, muito obrigada mais uma vez, doutora Gabriela, doutora Priscila, doutora Rayane, e a presença de todos. Queria falar que nossa comissão tem as nossas redes sociais, nossos eventos estão sempre lá, para conhecimento de todos, todas as vezes que a gente planeja está lá, então sigam as nossas redes sociais e acompanhem os trabalhos e as atividades da Comissão de Direito Médico. Doutora Dayana, que chegou no finalzinho, muito obrigada aí por estar aqui com a gente, que chegou no finalzinho da reunião. Tá bom, gente? Então, muito obrigada. Estou encerrando aqui a reunião. Um bom final de dia para vocês e nos falamos aí, voltamos a nos falar em breve. Beijo para vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Parabéns a todos. Boa noite. Obrigada, Henrique. Boa noite. Boa noite. Meninos, estão de parabéns pelo evento. Foi sensacional. Não transmitiu do YouTube ainda não. O Ângelo ainda está aí. Eu achei que ele tinha saído. Acabou?